Então, ano 1800, design novo de Martin Wallace, estamos aí com Guise Meloni. Princípios gerais aí do jogo, pessoal. No ano 1800, para quem não jogou o digital, a gente vai ter uma ilha, tá, que a gente vai explorar os recursos dela e desenvolver indústrias para ter a melhor, basicamente, cadeia logística. Tá? Ele tem uma pegada bem importante de cadeia logística. O jogo vai acontecer em turnos alternados entre os jogadores. E no nosso turno a gente vai fazer uma ação. Tá? Uma de 9 ações disponíveis. Antes de poder explicar as ações, acho que vale a pena a gente passar aqui nos componentes e a dinâmica do Resource Management do jogo, que é interessante. A gente tem 5 tipos de trabalhadores, tá? Que são como se fossem tiers mesmo, né? Gradações de trabalhadores. A gente tem os fazendeiros, que são os verdinhos, os que eles chamam de realmente trabalhadores, que são os trabalhadores de fábricas, os artesãos, que são os vermelhos, os roxos, que são os engenheiros, e os verde água aqui, ou azul água, como quiserem chamar, que são os investidores, desculpa. Então, fazendeiros, trabalhador verde, azul, vermelho, roxo e teal, é o nome, azul petróleo, pronto. É esse aí. Então, isso vai ser importante porque ações específicas vão precisar de trabalhadores específicos para você fazer uma cadeia produtiva. E os trabalhadores menores, né, eles são, teoricamente, trabalhadores mais baratos do que os trabalhadores mais desenvolvidos. Assim, o investidor é o trabalhador mais caro, só que ele também as ações dele são ações mais fortes. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem esses trabalhadores. A gente tem um deck de cartas. Na verdade, não é nem um deck, é um display de cartas, que são cartas de missões. Então, 5 aqui sorteadas para o jogo. Essa versão que tem aqui no Tabletop tem as 5 cartas recomendadas para o jogo inicial. Não tem outras cartas, tá? Mas isso aqui a princípio é um deck que você sorteia 5 cartas, que é como se fossem objetivos comuns, tá? Entre os jogadores. Depois eu vou passar entre Uhum. elas todas. Isso aqui é um marcador de quem intrigar ao fim de jogo. Temos os player boards individuais dos jogadores que vocês veem aqui. A gente começa com 4 fazendeiros, 3 trabalhadores, 3 trabalhadores, 2 artesãos. A gente ainda tem algumas construções pré-printadas no nosso player board. Tá? As 5 construções de cima são construções que trabalham fazendeiros, as 5 da segunda linha são que trabalham artesãos. A gente começa ainda com uma doca e 3 navios. Três navios? 3 navios. Tá? Na verdade, 3 marcadores aqui de que eu vou explicar o que vai acontecer. Que ou é de negociação ou de exploração. Os navios vão servir para essas duas coisas. A gente ainda tem agora nesse tabuleiro central, passando pelos componentes, as construções que a gente pode construir. Todos esse display aqui são as construções que a gente pode fazer. A anatomia delas é o que tiver em roxo é o custo para você poder construir ela. No meio é o recurso que ela produz. E embaixo é o tipo de trabalhador que vai ativar aquela construção. Tá? Esse aqui é o lado que eles chamam o lado de blueprint da construção. Uma vez que você compra ela, você vai flipar, ela vai ficar aqui do outro lado, que é só que tem uma arte bonitinha e com os Uhum. espaços para você colocar o trabalhador. Tá? É... A gente ainda tem essas cartas, que são cartas dos trabalhadores. Aqui essa é a carta dos fazendeiros e dos trabalhadores. Aqui dos artesãos, engenheiros e investidores. Aqui são dos trabalhadores coloniais, que vocês vão ter qual vai ser a lógica disso. Conseguiram ver? Uhum. E a gente tem esse deck aqui, que é o deck das cartas de expedição, que basicamente são pontuações fins de jogo. Tá? A gente ainda tem como recursos ouro, que vocês estão vendo aqui, e esses marcadores aqui, que são marcadores de comércio, marcadores de exploração. A gente ainda tem esta cartinha aqui, que é uma cartinha basicamente de expansão da tua ilha. Então ela vai vir aqui embaixo e ela vai aumentar, parecendo um pouco com Antiquity. Não sei se os dois jogaram, mas você vai aumentar aqui o local de tile placement que você pode fazer. E você tem ainda esta cartinha aqui. Que legal, o tabletop não vai botar aqui.
tem essa cartinha aqui que ela é uma colônia sua. Dentro do tema, essa ilha aqui inicial sua está na Europa, né, onde você está desenvolvendo a tua nação, e você vai explorar as colônias. Então, as colônias, quando você abre, sempre vão ter três coisas produtivas aqui dentro dos recursos que as colônias produzem. Então, isso aqui é aleatório, vai ser as coisas que você vai poder produzir ao explorar a colônia. Beleza. Então, é isso que a gente tem de componentes de jogo. Como é que funciona a questão primeiro do resource management do jogo, tá? Antes de poder explicar as ações. Basicamente todas as ações do jogo elas vão precisar de algum recurso para executar elas, tá? Os recursos eles são produzidos pelos cubos de população, que são esses 5 cubos diferentes aí que eu falei para vocês, tá? E eles vão o recurso ele é produzido para aquela rodada, a gente não tem estoque de recurso, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma ação, vou mostrar aqui no tabuleiro do Melone, tá? Se eu quisesse fazer uma ação que eu precisasse de tábua e de tijolo, eu teria pegando aqui um trabalhador meu verde, eu produzo uma tábua, um trabalhador meu vermelho, eu produzo um tijolo. Isso eu vou estar produzindo para alguma ação específica, tá? Eu dei um exemplo aleatório, mas eu posso dar um exemplo melhor que isso. Se eu quiser, por exemplo, construir aqui a fábrica de produção de viga de metal, que é essa aqui. Uhum. O custo para eu fazer ela é um tijolo e acho que isso é carvão, tá? Então olha aqui no meu player board. Para eu produzir tijolo, eu produzo com esse cara, para produzir carvão, eu também produzo com esse cara. Cada construção existe 2 espaços de locação do trabalhador, tá? Então você vai poder produzir 2 daquele recurso, usando obviamente 2 trabalhadores. Então aqui eu produzi isso e como a minha ação eu vou poder pegar isso aqui e colocar dentro da minha cidade, que agora eu vou ter a produção das vigas de metal. Então a produção de recurso é nesse sentido. A gente não gasta recurso, você não tem nenhum token representando o recurso. É o recurso que você vai usar agora para fazer alguma ação. Seja construção, seja outras ações, vocês vão entender mais à frente como é que elas vão funcionar. Tá? É, Existe inclusive algumas coisas que ele pede como gasto uma população específica. Por exemplo, esse aqui que é a fábrica de máquinas, eu não sei que máquina é essa, ou a fábrica de carruagem, ela além do recurso, ela está pedindo um trabalhador. Ela pede um investidor, ou essa aqui, por exemplo, a Uhum. fábrica de canhões, ela pede um engenheiro. Quando ela te pede um trabalhador específico, esse teu trabalhador você vai colocar ele para fora aqui do teu player board, que ele está exausto até eu mostrar como ele pode voltar para o player board. Tá? Mas quando você tem que gastar dessa maneira, você só tira do teu player board. A casinha dos trabalhadores disponíveis é essa região aqui de cima, que é onde eles estão aptos para poder trabalhar. Tá? Então, isso é uma das dinâmicas principais de gasto de recurso. A gente ainda vai, às vezes, pedir recurso. Acho que nenhuma das construções tem isso, mas as cartas têm, que ele te pede um desses tiles aqui, ou o tile de comércio ou o tile de exploração. Você simplesmente vai ter que ter esses tiles aqui no teu player board, como a gente já tem alguns aqui, e você vai gastar aquele tile. Tá? É, Na verdade, você vai exaurir. Mentira, eu falei gastar, mas você vai exaurir. Você vai colocar eles do mesmo jeito. Igual os trabalhadores aqui do lado, vai ter uma ação que você vai poder trazer eles de volta. Tá? É, Se por um acaso você quiser fazer uma ação que você não tem um recurso daquele tipo, você pode fazer um trade com os outros jogadores. Tá? Jovens Eurogamers como eu, não fiquem assustados, não é trade de verdade. Só acontece o seguinte: você vai ter que ter é, um trade chip, na verdade. Você tem que ter um trade tile no seu chip. Então aqui, por exemplo, a gente começa com 2 trade tiles nos nossos navios. Então para você poder fazer o trade, você tem que ter um tile desse disponível. Tá? É, E além disso, um jogador tem que ter o produto que você está querendo. Então vamos dizer que aqui o jogador verde, que é o que não está em jogo, né? É o que não está em jogo, tivesse aqui a produção de salsicha. Então, eu estou precisando de salsicha por algum motivo. Então eu vou gastar um token desse de trade e falar assim: estou produzindo a salsicha porque o fulano aqui verde tem a salsicha. Você vai ter que pagar um ouro para o jogador, tá? Ele ganha um ouro por você estar usando a construção dele e você gera aquele recurso.
tá? Detalhes importantes em relação a isso. O mesmo recurso só pode ser feito trade uma vez, tá? Então você não pode fazer várias vezes. Porém, você pode fazer trade de vários recursos na mesma rodada, desde que você tenha trade tile, tá? Uhum. Outra coisa importante é o seguinte: falei que o custo é um trade tile, mas falei mentira. O custo de trade tiles vai ser qual trabalhador é usado naquela construção. Então, se por exemplo for o trabalhadorzinho fazendeiro e trabalhador, tem tudo aqui a referência. Ó. Fazendeiro e trabalhador gasta um trade. O artesão são dois trades e o roxinho são três trades. Então, dependendo da força aí do trabalhador, você vai ter que gastar um número maior de trades para poder fazer aquela ação. Um detalhe importante é o seguinte: você não vai precisar descer com o trabalhador do jogador que você vai fazer trade para poder produzir aquilo. E você, inclusive, pode fazer o trade mesmo que os dois espaços estejam ocupados. Tá? Não existe nenhuma relação você fazer o trade com os trabalhadores do player board do jogador. Ele pode estar ocupado, desocupado, pode nem ter trabalhador para poder produzir. Você simplesmente vai gastar o trade proporcional à qualidade daquele trabalhador. Tá? Imagina que você está mandando um trabalhador para trabalhar naquela fábrica, você está usando só a infraestrutura e está pagando por usar a infraestrutura dos jogadores. Tá? É, um detalhe importante é você sempre vai pagar um ouro pelo uso, tá? Independente do número de trade tiles que você teve que gastar. Mesmo que você esteja usando alguma coisa do roxo, o benefício para o cara que tem aquilo é simplesmente de um ouro, tá? Por trade que você estiver fazendo. Isso é a dinâmica do manejo de recursos. Então, ou você vai produzir na sua coisa com seus trabalhadores, ou você pode pegar coisa dos outros jogadores gastando o trade tile. Tá? Aproveitando falando das dinâmicas gerais, Rapidinho, fala. rapidinho. Mas esse ouro você precisa ter ou ele Você ganha do precisa ter. banco? Você precisa Tá. ter. Tá? É um ouro que você vai. Você jogador. Não, Vai mentira, pagar. mentira, mentira. Correção. Não precisa ter. O jogador vai ganhar do banco. Tá? Ele Do vai banco. ganhar um ouro do banco. Você precisa ter o tile, tá Você bom. precisa ter o tile, exato. Aproveitando falando dessas dinâmicas gerais, existe uma coisa que é o que ele chama de end of shifts, que é no final do turno, você jogador vai poder gastar ouro para retornar os seus population cubes usados ou aqui ou que estejam exauridos, tá? O custo de voltar está também aqui na referência do trabalhador. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da força do trabalhador. Então, o ouro que você vai ganhar de usar em teu negócio vai servir para você voltar aos teus trabalhadores no fim do turno. Se você não voltar aos trabalhadores no fim do turno, eles ficam aqui locados e existe uma ação específica para você conseguir voltar a todos. Mas a princípio, esse é o jeito mais eficiente, né? Você no final da rodada conseguir voltar com seus trabalhadores. Tá? Uhum. Então vamos agora para as ações propriamente ditas do jogo. Tá? Primeira ação mais simples, a ação de build, tá? Que eu já meio que expliquei, mas você vai poder construir, você vai querer construir algo que está aqui e Uhum. o que temos para construir aqui. Daqui para cá, aliás, tirando essa meiuca aqui, que são as docas dos navios, tudo é indústria. Então, construir uma indústria, ou você vai pagar o recurso que está em roxo, e existe só dois tipos de cada indústria, tá? Isso é importante vocês saberem. E cada jogador só pode ter uma indústria de cada tipo, ele não pode repetir, tá? Você pode construir em cima de espaço vazio, construção pré-pintada, printada, ou até indústrias que você já tenha construído. Se você construiu em cima de um lugar que você já tenha construído, você vai devolver aquele tile que foi coberto para poder ser comprado por outro jogador. Entendido? Entendi. Sim. É... Beleza. Uma coisa até vocês olharem, muitas indústrias que estão aqui são alternativas das indústrias pré-printadas. Então, por exemplo, a gente começa aqui com uma indústria que gasta fazendeiro para poder produzir tábua. A gente tem uma Uhum. aqui que inclusive é de graça, só gasta o custo da ação, que você usa trabalhador para produzir tábua. Tá?
Tá. Só se você baseou a tua economia mais nisso, enfim, aquele esquema. Além de você construir indústrias, você vai poder construir docas, tá? As docas, elas têm de três tipos, tá? Doca de força 1, força 2 e força 3, tá? E esse número ela representa o máximo de força de navio que pode estar naquela doca. Então, doca 1 pode receber navio 1, doca 2 pode receber navio 1 ou 2 e 3 pode receber todos os navios, padrão, tá? Uma ação de construção só pode construir uma doca, só que o jogador pode ter N número de docas, tá? Independente da força e tal, não tem limite. Só que a questão, a doca, por temática óbvia, ela só pode ser construída na área costeira. Então a gente tem uma doca já construída aqui, a gente tem mais 4 espaços de doca para poder construir as novas docas. Elas não podem ser construídas para dentro do continente. Certo? É. Uhum. É, As docas de nível 1 são de graça, tá? Só gasta a ação. As outras que você precisa de recursos para poder fazer, tá? Isso tudo ainda é ação de build. Então, falei do build de indústria, build de docas, agora falta o build de navios. Reparem que o navio, a gente tem navios de dois tipos: navios de exploração são os de baixo, e navios de Uhum. trade, que são os navios de cima. Tá? É, Os navios que estão construídos nas docas, tá? Eles vão estar sempre no. Deixa eu pegar aqui e mostrar os dois lados. Eles vão estar no build side, né? Então eles vão estar aqui do lado bonitinho, que só vai representar o número de tokens que ele vai gerar, né? Igual a indústria. O custo está no roxo e o outro lado é o lado executivo mesmo. É, E por ação de construção, você pode construir o máximo de navios que você tiver docas para receber esses navios. Então você pode encher as suas docas, vamos dizer assim, com uma ação de build só. Tá? Os tiles que aquele navio te gera, eles são colocados imediatamente em jogo. Então, os navios de Tier 3, aqui, por exemplo, vão tirar 3 de cada tile e imediatamente eles entram já em jogo. Tá? É... As docas podem receber dos dois tipos de navio. Tá? Tanto do navio de exploração quanto do navio de trade. Pode, inclusive, misturar. Não tem problema nenhum. Por motivos óbvios temáticos também, os navios eles só podem ser construídos na área de mar. É só na faixinha ali de mar. A doca, na verdade, ela não limita, pelo que eu entendi aqui, lembrei. Ela não limita o número de navios que você pode ter. O fato é, quanto mais docas você tem, mais navios você produz com uma ação de produção. Eu trocaria essa tradução, colocar um de docas para estaleiro. Talvez tenha tido um problema na tradução do alemão para inglês por causa disso. Isso aqui não é uma doca, isso é um estaleiro. Então, qual é a capacidade produtiva do teu estaleiro? O limite máximo dele de força é o tamanho do estaleiro. Então, se só faz navio grande, você tiver um estaleiro grande. Só que se, por exemplo, eu tiver vários estaleiros 1, por exemplo, se tivesse aqui 3 estaleiros 1, eu poderia, em uma ação de build de navio, fazer 3 navios 1. Ou um 3. Aí que tá, eu não poderia fazer um 3. Ah, entendi. Porque o limite máximo de construção é o tamanho do estaleiro. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? É isso que. Ele limita a construção, não você ter. Exato, ele limita a construção. Então, se, por exemplo, nessa situação de jogo aqui, eu quiser construir navio, eu posso. Eu construo mais um navio de um. Uhum, Sacou? entendi. É a nossa situação inicial aqui de jogo. Então, vamos chamar isso de estaleiro, que eu acho que realmente a tradução para doca ficou esquisita. É... Beleza. Isso é ação de build. Então, recapitulando, ou construímos indústria, ou construímos estaleiros, ou construímos navios. Isso é uma das opções de ação do jogo. Outra opção de ação do jogo. A gente vai ter, e a gente vai começar já, cartas que são de dois tipos. Existem três, mas a gente começa com os dois tipos. A gente tem cartas que são dos trabalhadores dos dois tiers iniciais, verde e azul, e a gente tem cartas dos outros três tiers de trabalhadores. A gente sempre tem, a princípio, cartas. A gente começa o jogo, né? E sempre que ganhar trabalhadores novos vai ser isso também. Proporção de cartas
em relação ao número de trabalhadores. Então a gente tem 7 trabalhadores do verde e azul, então a gente tem 7 cartas da carta verde e azul. A gente tem 2 trabalhadores vermelhos, então a gente tem 2 cartas dessa aqui. Cada vez que você fizer trabalhadores novos, você sempre vai comprar a carta relacionada ao tipo daquele trabalhador. Tá? Só para vocês entenderem com essa dinâmica de carta. Qual que é a ação que eu estou querendo chegar? É a ação de jogar a carta. As cartas, eu vou mostrar aqui depois em baralho, são cartas como se fossem cartinhas de contrato. Tá? Em cima é o que você tem que ter, e embaixo é o que você vai gerar, e aqui embaixo é ponto de vitória que você vai ganhar usando aquela carta no fim do jogo. Tá? Então as cartas são sempre assim. Todas as cartas dessa aqui vão gerar 3 pontos, todas essas vão gerar 8, todas essas vão gerar 5. Só que o mais importante é que ela vai te gerar um one-time use. Então essa aqui, por exemplo, gastou isso, você gerou um trabalhador vermelho. Aqui você gerou 2 trabalhadores azuis. Existem outros que vão gerar... Aqui, por exemplo, gerou 4 ouros. Então, essas cartinhas, imagine como se fossem realmente uns contratos e que você vai gastar uma ação para poder fazer aquele contrato. Gastando ação para fazer o contrato, você vai ter que fazer o resource management ali, como eu já expliquei para vocês, para você gerar o que aquele contrato está gerando. Tá? Uma coisa importante eu falei, isso é para você jogar a carta. Uma vez que você jogou a carta, tá? Vamos dizer que eu joguei a carta aqui, eu pago o custo de baixar ela. Então paguei esse custo aqui para baixar ela. Em qualquer momento, tá, do meu turno atual ou dos subsequentes, eu posso querer usar essa carta para ganhar o benefício dela aqui da parte do meio. Usei o benefício, dá um tap aqui na carta, dizendo que você não vai usar mais aquele benefício para o resto do jogo. Tá? O importante é que você pode ativar essa carta a qualquer momento. É um free action, tá? Você pode ativar qualquer número de cartas no seu turno e a qualquer momento, ou no momento que você baixa, ou em turnos mais para frente. Tá? A carta vai continuar aqui na tua área de jogo, porque ela vai no final do jogo te dar essas tuas influence points daí. Tá? Então, essa ação é a ação de jogar carta. Tá? Jogar carta e ativar a carta, você pode ativar em qualquer momento. Outra ação que você pode fazer é trocar as suas cartas de população. Trocar as cartas de população é o seguinte: essas cartas vão estar na nossa mão, tá? Você pode pegar até 3 cartas de população, colocar no fundo do deck dela e comprar aquela mesma quantidade de cartas. Tá? É só para rodar a mão. Você pode gastar uma ação para isso. Se você está achando que tua mão está muito ruim. Você não fica com a mão inteira na mão. Se você compra antes ou não, né? Não. Você descarta, depois compra aquele mesmo número. Então, até 3. Descartei 3, compro 3. Você não olha todas. E qual é o máximo na mão? Não tem limite de mão. Mas aí você gasta uma ação para comprar, provavelmente. É isso, você vai entender como é que vai ganhar mais cartas. Essa é a ação de troca de cartas, tá? Tá. A próxima ação que eu vou explicar agora é a ação de aumentar os seus números de trabalhadores, tá? Com essa ação você pode produzir até 3 cubos novos. 3 é o cubo mágico, tá? É o número mágico. Para poder gerar para gerar um cubo novo, você precisa produzir os recursos necessários que tiverem aqui na cartinha na parte de cima, tá? Então aqui, um fazendeiro, você precisa de uma tábua, o trabalhador, você precisa de uma tábua e um tijolo, aqui é um tijolo, um carvão e uma caixa, e assim vai, sucessivamente, tá? Gerou aquele trabalhador, você vai pegar aqui do estoque de trabalhadores, vai botar o cubinho aqui, representando que você ganhou aquele cara novo, tá? E para cada trabalhador novo, você vai comprar uma carta do deck respectivo. Então esse é o jeito que você ganha mais cartas dessas cartas de trabalhador. Tá? Se por um acaso acabar o deck, você não compra carta. É só isso. Tá? Me perdi num negócio. Como é que essa ação, você starta ela fazendo o quê? Vamos lá, essa ação é o seguinte: quero ganhar novos trabalhadores. Então como é que você vai fazer? Você vai ter que gerar o recurso que o trabalhador pede, que está aqui em cima. E com essa ação você vai poder gerar até 3 trabalhadores novos.
Depois de você decidir produzir os recursos, para cada trabalhador que você pegou, você vai pegar uma carta do deck correspondente aqui do tipo de trabalhador que você gerou. Beleza? É uma ação como se eu estivesse produzindo um recurso, só que ao invés de produzir o recurso, eu gero os trabalhadores. Você vai estar produzindo recurso. Você, para gerar o trabalhador, você vai ter que produzir o recurso daquele tipo. Produzir o recurso é só mexer os seus cubos no teu board ou gastar o trade. Não é uma ação produzir recurso, entendeu? Os recursos eles nunca são estocados. Você vai precisar deles, você vai gerar eles com a dinâmica dos cubos. Entendeu? Se por um acaso você produzir um trabalhador, tivesse que comprar uma carta que não tem mais, você não compra uma carta, mas você ganha ouro baseado no que teria que comprar de carta. Tá? Então existe aqui embaixo a referência, mas basicamente é 1 ouro essa carta e essa carta é 3 ouros. Se você não tiver carta para comprar, você é compensado ganhando ouro. Tá? Então esse é o jeito de ganhar trabalhadores novos e essas cartinhas novas. Além de ganhar os trabalhadores novos, você pode optar por querer fazer um level up dos seus trabalhadores. Que nada mais é que você vai pagar a diferença do step dos trabalhadores. Então, por exemplo, eu quero que o meu fazendeiro vire um trabalhador. Você vai pagar um tijolo, que é a diferença aqui do custo de um para o outro. Tem representado aqui no roxinho, tá? Quanto que você está tendo que pagar. Isso é um tipo de ação, você pode fazer até 3 upgrades, mesma coisa, 3 é o número máximo, tá? A única questão é o seguinte, quando você substitui, você não aumentou a tua população, então você não ganha carta. Beleza? Beleza. E um detalhe importante, se por um acaso você quiser, aqui eu quero fazer o improve do fazendeiro, tá? E o meu fazendeiro está aqui trabalhando, tá? Ele trabalhou numa rodada anterior ou até nessa rodada. Você, quando for fazer o improve, você vai colocar um cubinho azul aqui. Só para representar que aquele trabalhador está indisponível. Ele só vai voltar para você se você fizer aquele esquema de end shift, de voltar ao trabalhador. Certo? Ele não vem livre. Se você trabalhou com o upgrade dele, ele vai ficar travado até você voltar. Certo? Vamos falar agora da outra ação. Fala. Rapidinho, no lance da carta que eu não entendi. Se o azulzinho ali, o trabalhador, ele virar o vermelhinho ali, o engenheiro, não ganha carta nova. Não ganha carta nova. Você só ganha carta nova quando você aumenta a sua população. Fazer o upgrade não muda a carta. Tá? Outra ação agora que podemos fazer é explorar o velho continente, que é onde a gente está. Explorar o velho continente é muito simples. Tá? Você vai gastar Exploration Tokens, tá? Aqui é a referência, baseado no número de explorações que você já fez. Então, se é a tua primeira exploração, você gasta 1, segunda 2 e assim na PA normal. E você vai pegar uma cartinha dessa aqui. Essa cartinha ela pode te dar, depois eu vou restart a mesa, tá? Só para poder mostrar para vocês. Ela pode te dar 3 tipos de benefício. Ou ela vai te dar trabalhadores, ou ela vai te dar cartinhas, ou ela vai te dar construções já feitas. Além de, obviamente, ela te dá espaço, que é a questão principal dela, além desse bônus imediato aqui, que é aleatório. Tá? Então isso é explorar o continente, o velho continente. Vamos falar agora de explorar o novo continente, né? Explorar as colônias. Explorar as colônias, o custo é exatamente o mesmo, tá? A progressãozinha, só que o custo é relativo a elas mesmas, do mesmo jeito que é esse, tá? Então, por exemplo, se eu explorei uma vez o mundo, o velho continente, se eu for explorar pela primeira vez o novo continente, o meu custo é de 1 Exploration Token, não é de 2. Ele vai ser 2 se eu quiser fazer o segundo do mesmo tipo. Beleza? Beleza. O objetivo que a gente está indo explorar, tematicamente a gente está indo explorar as colônias em busca de recursos que a gente não consegue produzir no velho continente. Tá? Existem vários recursos que são desse jeito. Tá? Então a gente vai simplesmente pegar um tile desse e vai adicionar aqui no nosso player board.
Tá? Reparem que todos esses tiles, para você ganhar o recurso, você vai ter que gastar trade token. Basicamente, segue o tema, você está mandando um navio seu para a colônia para ir buscar esse tipo de recurso. Tá? É essa a ideia. Toda vez que você compra um tile de colônia, você ganha ainda, tem aqui em cima dele para lembrar, 3 cartas do tipo de trabalhador de colono. Tá? É só mais um tipo de trabalhador diferente, que ela vai te dar 5 pontos, e são outros tipos de contratinho diferente dos outros. Tá? O único jeito de conseguir essa carta é explorando o novo mundo. Toda vez que explorar, ganha 3. Certo? Um detalhe importante. Recursos produzidos nas colônias não podem ser comercializados naquele esquema do outro jogador usar o teu recurso. Tá? Você tem exclusividade para esses recursos. Tá? E vamos seguir, estamos acabando as ações. Ação de fazer expedições. Tá? Alguns de vocês dois jogou o jogo digital? Não. Tá. Expedição é o seguinte. Você, como ação, pode querer fazer uma expedição. Você gasta 2 tokens desses de exploração. Tá? E você vai comprar até 3 cartas. Ele botou como até 3 cartas na minha cabeça. Só faz sentido 3 cartas. Menos que 3 cartas. Tá? E as cartas são da seguinte anatomia. No jogo digital, e aqui também, você vai montar um zoológico. Uma das coisas que você faz é montar um zoológico com as espécies diferentes dos vários continentes e tal, e você vai montar um museu também. Então o que essas cartas representam é, à esquerda é uma peça para o teu zoológico, à direita é uma peça para o teu museu. Essa é a relação à temática. Tá? Em relação a jogo, tá? Essas cartas, depois que você comprar, ela vai ficar escondida, tá? É um deckzinho escondido perto do teu player board. Você sempre pode olhar elas, mas isso é secreto para os outros jogadores. Tá? E o que funciona? Se você tiver do tipo de trabalhador que ele está representando aqui no final do jogo, você ganha aquela pontuação. Então, no final do jogo eu tenho um artesão, ganho 1 ponto. Só que elas são pontuadas individualmente. Tá? Então, eu preciso, por exemplo, se eu tiver essas 2 cartas aqui, eu preciso de 3 artesãos para ganhar os 3 pontos. Sacou? Então aí, é um negocinho que vai te pontuar por ter daquele tipo de trabalhador no final do jogo. Tá? E última ação, que é a ação do macaquinho, que é celebrar um festival na cidade. Como é que funciona celebrar o festival na cidade? Você vai abrir mão do seu turno para voltar com todos os seus cubos e tiles de navegação. Então é a ação que você consegue de graça, não tendo que gastar ouro, voltar com os seus trabalhadores, e é o único jeito de você voltar com os seus tiles de navegação. Ele não volta de outro jeito. Tá? Então tudo que tiver exaurido, tudo que tiver trabalhando volta, e você vai poder usar no turno subsequente. Tá? Essas são as ações do jogo. Quando que acaba o jogo? Eu achei isso bem interessante. No momento que um jogador baixar a sua última carta de personagem, o jogo está trigado, fim de jogo. A gente vai acabar aquela rodada para todos os jogadores terem o mesmo número de ações e todo mundo tem mais uma jogada. E o que vai pontuar no final do jogo? Só relembrando, cada Population Card vai pontuar, baseada aí no que tipo que ela for. Cada Expedition Card vai pontuar desse jeito que eu acabei de explicar para vocês, se você tem um trabalhador daquele tipo. Cada 3 de ouro vale 1 ponto. Se você trigou o fim do jogo, você vai ter esse tilezinho aqui que te dá 7 pontos. E a gente vai olhar as cartas de missão, que a gente vai olhar quem vai pontuar, quantos pontos vai pontuar, que também vai dar ponto. Quem tem mais ponto ganha. Se empatar, quem tem mais indústria ganha. Indústria, navio, doca construído ganha. Se mesmo assim empatar, quem tiver menos carta na mão ganha. E se mesmo assim empatar, a vitória é compartilhada. E é esse o jogo.